Palavra de esperança, meu querido filho, minha querida filha, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro, e com toda a igreja nós celebramos a memória de São Timóteo e São Tito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os, 2 a 2, adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o primeiro destaque que eu faço deste texto é justamente a missão da igreja, presente no 72. A missão da igreja. Um segundo ponto, o missionário deve ser um dependente de Deus. E um terceiro ponto, o reino de Deus está próximo. Cordeiros no meio de lobos. Então, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, nos mostra o programa de missão que Nosso Senhor apresenta para a igreja. Então veja que a missão da igreja é anunciar o reino de Deus. O reino de Deus que está próximo, e porque este reino está próximo, o grande apelo do reino é a conversão. Esta é a missão da igreja. Em uma das entrevistas que o nosso Papa Leão XIV concedeu, nos primeiros dias do seu pontificado, ele dizia justamente isso, que o seu grande programa de papado não estava preocupado em resolver os problemas do mundo, mas em anunciar o Evangelho. Esta deve ser a preocupação primordial da igreja. É para isso que Nosso Senhor nos chamou e nos enviou, para levarmos esta boa notícia ao mundo. Porque se o mundo se curva, se o mundo aceita e entende esta boa notícia, os problemas que hoje nós enfrentamos, eles não existirão mais. Porque tudo o que há de errado no mundo é ausência de Deus, é falta de conversão. E é justamente por conta disso que nós precisamos reconhecer o que Nosso Senhor disse: eu envio vocês como cordeiros no meio dos lobos. Por quê? Quem são esses lobos? Todos aqueles e aquelas que lutam contra o projeto do reino de Deus. Então, todas as pessoas que não querem, todos os programas, todas as instituições, tudo aquilo que vem na contramão do Evangelho, se configuram como estes lobos, que querem a todo instante nos destruir, que querem a todo instante
impedir a nossa missão de acontecer. Só que o missionário não deve olhar para isso. Nós não podemos, diante daquilo que se coloca aos nossos olhos, nos acovardarmos. Por isso que Jesus diz, não deve levar calçado, mochila, não deve levar bolsa, não se preocupar com o que vai comer, aonde vai dormir. Não significa que o missionário não precise dessas coisas. Às vezes as pessoas fazem uma leitura literal do texto que distorce totalmente o seu sentido. O que Nosso Senhor está nos dizendo aqui é que a pessoa que é vocacionada à missão, o seu discípulo, não deve depender dessas coisas, deve depender dele. Porque se eu for totalmente dependente do Senhor, Ele mesmo, como pastor da minha vida, não vai me deixar faltar nada. Então, esta é a proposta do Senhor hoje para você e para mim, nesse primeiro dia desta nova semana. A meditação de hoje diz assim: assim como Jesus envia 72 discípulos com a missão de pregar, para indicar que a pregação deveria chegar a todas as nações da terra, e os discípulos estar totalmente despojados de recursos, enfrentar as dificuldades e ser portadores da vida nova e da paz, também nós somos convidados a ser discípulos missionários. A pergunta de hoje: você se sente um discípulo de Jesus? Vamos pedir a Ele esta graça. Senhor, ser chamado para uma missão é um privilégio. Cumprir a missão recebida é uma obrigação. Dai-nos, Senhor, a graça, a virtude da perseverança, para que possamos ser fiéis àquilo que o Senhor espera de nós. E como ação para o dia de hoje, vou descobrir um dom que Deus lhe deu e que pode ser colocado a serviço da comunidade. Tem muita gente aí de braço cruzado que precisa começar a se mexer. Cada um de nós tem um dom. E se este dom não é posto a serviço, o reino de Deus não acontece. Você é importante para nós. Portanto, pergunte-se a si mesmo, o que eu posso fazer pela Igreja de Nosso Senhor? O que eu posso fazer pela minha comunidade? Pense nisso e peça ao Senhor a graça de colocar a serviço. Deus te abençoe e guarde sempre. Até amanhã. Fique com Deus e mais uma palavra de esperança.